Aldo, a gente está indo para o final já do programa. O senhor é um nacionalista, o senhor tem a origem lá no Partido Comunista, como a Thaís agora há pouco lembrava. Qual a sua posição sobre as privatizações? A gente está vendo, por exemplo, algumas estatais como Correios, né, apresentando um déficit gigantesco nesses últimos anos. O senhor, caso presidente, manteria essas empresas estatais ou o senhor pensa em privatizações? Privatizar ou não privatizar não é uma questão de princípios, é uma questão de necessidade. O Brasil, quando construiu empresas estatais, é porque o setor privado não tinha interesse em, por exemplo, fazer siderurgia no Brasil. Então, o Vargas arrumou lá um fundo americano de 100 milhões de dólares e fez Volta Redonda. Depois, o Brasil fez petroquímica, aí já com um capital de participação do Estado, 1/3, do setor privado nacional, 1/3, e do setor privado estrangeiro, 1/3. Aí nós fizemos as indústrias de petroquímica. Nós fizemos a celulose também, principalmente em Aracruz, com esse investimento público. Onde o capital privado tiver condições de resolver, de tocar, não tem por que o Estado se meter. Agora, se o setor privado não tem interesse em fazer uma empresa de pesquisa agropecuária como a Embrapa, aí você tem que colocar o Estado. Se o Estado não tem condições de montar uma escola de engenharia como o ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e depois fazer um centro de tecnologia aeronáutica e depois fazer uma indústria aeronáutica como fez a Embraer, o Estado toma a iniciativa. Então você tem que combinar, como no mundo inteiro, nos países que souberam combinar o dinamismo, a criatividade da iniciativa privada com o apoio e a iniciativa do Estado, onde isso foi importante, é o que o Brasil tem que fazer. O Brasil não tem que inventar e dividir o seguinte, ou é público, ou é empresa pública, ou é empresa privada. Não, o Brasil tem que combinar eficiência, tanto na atividade pública, quanto na atividade privada. E fazer com que a combinação dessas duas ações resulte no interesse nacional. Ali tem uma atividade que pode contar com a presença do empreendedor privado, seja ele nacional ou internacional, muito bem, vamos, como o chinês fez e está fazendo até hoje. Produtividade. Renan, privatizações. Sou favorável, dependendo do caso. Agora, num modelo mais amplo, a gente tem que entender que com a chegada da inteligência artificial, machine learning, a gente vai poder utilizar a centralidade do Estado de maneira eficiente como nunca antes na história do Brasil. Eu estou muito otimista. A Petrobras ser pública ou ela ser privada é pequeno perto do que a Petrobras e o setor todo vai poder fazer um mundo em que o conhecimento ele vai ser compartilhado. É uma novidade muito grande nisso. Um exemplo, mais que não seja uma empresa pública, o SUS, com o uso da inteligência artificial, do machine learning, do prontuário único, de aplicativos que vão fazer com que você possa se consultar com o médico na hora, ele vai passar por uma revolução nos próximos anos. Eu era, como liberal, não gosto do SUS, tudo que tem único no nome, eu sou meio contrário. Hoje eu já olho o modelo centralizado do SUS, junto com a tecnologia, com o machine learning, como uma dádiva. A gente vai poder fazer uma revolução na área da saúde, como os Estados Unidos hoje não podem fazer. Como a Inglaterra está pensando em fazer, como El Salvador, a gente citou o Bukele agora há pouco, está fazendo, e o modelo deles é sensacional. A gente fala muito de segurança, mas a área da saúde é uma revolução. E aí, a centralidade do Estado, o papel articulador de forças, agora surgindo também como um papel articulador de inteligência, pode tornar o Brasil um país muito, não só eficiente em entregar seus serviços, mas muito poderoso. A gente poder usar as terras raras, utilizando o Estado como, por exemplo, um fomentador dessas empresas de tecnologia que vão fazer transferência de tecnologia com empresas americanas e explorando esses recursos, o Estado não passa a ser um inimigo, ele passa a ser um parceiro nessa construção. E eu acho que esse futuro vai ser próximo. A gente precisa finalizar. Aldo, 1 minuto, se você puder também, Renan, na sequência, bem considerações finais. Você tem uma ideia do que é o Brasil. Em 2015, eu era ministro da Defesa, tinha sido ministro da Ciência e Tecnologia, recebi um grupo grande de pesquisadores, ministros, alemães. Sabe no que eles estavam interessados? Em terras raras. Terras raras. 16 anos, nós vivíamos 11 anos, nós vivíamos uma situação de interesse do mundo por essas terras raras. O Brasil tem maiores reservas, o Brasil não tem prospecção nem conhecimento, 30%. A China já conhece tudo o que tem. Então o Brasil tem essa fronteira promissora. Ela pode, de fato, alavancar o Brasil. Daí vem o excedente que o Brasil pode se reindustrializar em alta tecnologia. Então nós devemos olhar para o país com otimismo, com confiança
O destino nos deu o que não deu ao mundo. O destino nos deu fronteira agrícola, fronteira mineral, fronteira de energia. Agora, as escolhas não ajudaram o Brasil. Então, vamos fazer com que, ao encontro do destino, venha uma escolha que faça o Brasil olhar para o futuro com esperança, que é o que nós precisamos. Renan. Bom, olhando aqui para o nosso espectador, está nessa câmera aqui, está nessa aqui, de maneira clara para o nosso espectador, disseram para você que o seu futuro é viver numa casa com muro, com medo de sair na rua porque pode ter seu celular tomado, tendo um emprego porcaria e assistindo as grandes coisas do mundo acontecerem em outros países, Estados Unidos, Japão, China, Coreia. Você aqui no Brasil é um espectador e no máximo torce para um time de futebol que hoje nem é tão competitivo. Pois bem, o Brasil pode ser glorioso. Você pode viver num país em que o bandido vai ser muito preso ou morto quando precisa. Você pode viver num país em que ganhar dinheiro não será um privilégio, mas será a regra. Você pode viver num país que será uma das 5 nações mais importantes do mundo. Você precisa ter imaginação, sonho e acreditar nas pessoas certas na hora certa. Não fique nessa história de Lula e Bolsonaro. Isso é o passado. O futuro e o presente já estão chegando. E o futuro, meu amigo, é glorioso. Aguardo você nessa aventura. Queria muito agradecer ao Aldo Rebelo, pré-candidato, também ao Renan Santos, pré-candidato também à presidência da República, pela presença aqui no Canal Livre. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, até uma próxima. Agradecer ao Mitre, a Thaís e principalmente a você de casa pela audiência aqui no programa de hoje. Até semana que vem. Bom finzinho aí de domingo, boa semana. Tchau, tchau.